gentileza, coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, mais uma vez, Senhor querido, nós estamos aqui na sua presença, Senhor. Nessa oportunidade tão especial que nós temos de pedir luz, meu Pai, para que o Senhor ilumine as nossas trevas, meu Pai. Às vezes nós estamos cegos, estamos, meu Pai, ainda com um véu diante dos nossos olhos que dificulta a nossa visão, que impede a clareza, meu Pai, impede de nós tomarmos as decisões corretas, Senhor. Ainda estamos acreditando em tantas mentiras, talvez, meu Pai. E não como nós vivemos uma grande vida sem uma boa direção, uma direção clara. Não tem como nós vivermos uma vida plena, ainda com pedras no nosso caminho, Senhor. Então coloca a luz nas nossas trevas, Senhor, para que nós venhamos a tirar as pedras do nosso caminho, para que o Senhor ressuscite tudo aquilo que estava perdido, Senhor, morto talvez. Eu te peço, Senhor, nos dá a visão, nos dá o discernimento, Senhor, nos dá a força, nos dá esse prazer, essa necessidade do Senhor, essa fome, Senhor amado. Nos dá essa fome, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é atraído pela fome, que nós venhamos a ter a fome pelo Senhor, que nós, como nós sempre falamos, Senhor, que não seja mais um dia, mais um culto, mais uma oração, mais uma reunião, mais um clamor, Senhor. Não seja mais um dia, porque tudo que nós temos está resumido a este momento, Senhor. Aquilo que nós estamos fazendo com momentos assim, que são únicos, meu Pai, são especiais. É o único momento que nós teremos na nossa existência, será este momento, Senhor. Então que nós venhamos a ter a visão, meu Pai, a sabedoria, enxergar, meu Pai, o valor de cada momento, de cada oportunidade, Senhor. Há tantos lugares do mundo, meu Pai, que algo como isso que nós estamos fazendo é proibido. São pessoas, meu Pai, que se forem pegas serão mortas, ou muito mais perto do que nós, meu Pai, tantos que estão perdendo a sua vida, a sua saúde, com tantas coisas vazias, estão se destruindo. Então que nós venhamos a dar o verdadeiro valor, meu Pai, de momentos assim, diante do Senhor, onde nós podemos nos aproximar mais do Senhor, meu Deus querido. E quando nós damos o nosso máximo ao Senhor, nós fazemos o nosso máximo para as pessoas, porque essa é a ordem correta. Se eu tento fazer algo por alguém, eu posso perder a motivação, o outro pode me chatear, ele pode não corresponder, e vem aquela frustração, aquele sentimento tão negativo, Senhor, que eu paro. Mas quando nós focamos na mudança da nossa mente, do nosso espírito, quando nós focamos em agradar somente uma pessoa, que é o Senhor, nós automaticamente nos tornamos as melhores pessoas possíveis, meu Pai. Porque nós estamos fazendo com a motivação, com a intenção certa. Então que o Senhor venha encontrar nos nossos corações pessoas assim, meu Pai, que estão focadas neste grande propósito, no propósito de suas vidas, focados, meu Pai, nas restaurações, nas vitórias, meu Pai, da sua casa, focados em deixar um grande legado, meu Pai, em viver por um propósito que realmente está muito além de nós. Quando nós não estivermos aqui, que nós venhamos a deixar um legado, Senhor, um testemunho, um exemplo, meu Pai, para os nossos descendentes. Eu te peço, Senhor, dá a visão a cada um de nós, coloca a luz que nós precisamos, meu Pai, se ainda alguma área da nossa vida que está em trevas e nós não enxergamos, não sabemos por que fazemos isso, por que falamos assim ainda, por que agimos de tal maneira, porque ainda guardamos e carregamos ainda um velho padrão, meu Pai, coloca a luz nas nossas trevas, para que nós possamos eliminar, para que nós possamos romper, para que nós possamos ir para um outro nível, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em todas as nossas carências, em todas as nossas deficiências ainda, meu Pai, nos ajuda, porque até o fim dos nossos dias, nós temos coisas, meu Pai, nós teremos coisas para melhorar, então nos ajuda a dar esses passos todos os dias, Senhor, e para mudar, nós precisamos enxergar, Senhor, para que nós venhamos a ter a consciência, para então pedir a graça do Senhor, para poder colocar em prática essas mudanças, meu Pai. Então nos ajuda a ver, para que nós possamos mudar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor, por falhas, por pecados, erros, meu Pai, tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos ao longo desse dia, que tenhamos entristecido
o Teu Espírito Santo nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós. Abençoa o Teu povo, abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor, cada um que está à distância, nas igrejas, nos pontos de luz, meu Pai. Eu peço que a Sua palavra venha alcançar cada coração, meu Pai, cada familiar que muitas vezes nem sabe que tem alguém orando por ele, Senhor, que o Senhor possa alcançar aquela vida, tocar os corações, trazer, meu Pai, à existência aquelas palavras, aquelas orações que essa pessoa tem feito em prol daquela casa, meu Pai, em prol daquele filho, em prol daquele marido, daquela esposa, daquele casamento, que o Senhor possa causar, meu Pai, o temor em cada coração, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa abrir mentes, que o Senhor possa quebrantar corações, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, em tudo que nós precisamos, porque é o Senhor que é o nosso ajudador, meu Pai. Nós não podemos depender de pessoas, Senhor, muito menos de nós mesmos, mas quando nós dependemos do Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos. Então nos ajuda, Senhor, a continuar nesse caminho, meu Pai, confiando continuamente no Senhor e na Sua palavra, porque o Senhor não sabe errar. Então que o Senhor venha colocar, meu Pai, cada dia mais, e que nós venhamos a adquirir essa segurança, esse espírito de amor, meu Pai, de ousadia, de querer cada dia mais agradar o Senhor. Então isso nos estimula a agir a fé, isso nos dá mais coragem, meu Pai, porque nós queremos Te agradar. Então que nós temos esse espírito, meu Pai, de romper todos os dias em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos conduza em tudo que nós temos que fazer, que possamos terminar este trabalho muito mais abençoados do que quando começamos, meu Pai. Esse é o nosso pedido, é o nosso desejo, que dia após dia nós possamos terminar melhor do que quando começamos, que nós possamos viver um ano melhor do que o anterior, e assim a vida do justo será todos os dias da sua vida, sempre de vitória em vitória, de honra em honra, em respostas espirituais, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós Te amamos e desde já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito? Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém. Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite ao pessoal da transmissão. Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Diga comigo, por gentileza, lugar vazio. Existe lugar vazio, pessoal? O que você acha? Tem lugar que pode ter um vácuo, né? O espaço, por exemplo, né? Dizem que é um vácuo, né? Mas não existe lugar vazio nas crenças. Às vezes a gente fala: não, eu não creio em Deus, eu não creio em nada. Só o fato de você falar que não crê, não você, obviamente, né? Mas só o fato da pessoa falar que não crê em nada, ela já está crendo em alguma coisa, porque ela, na cabeça dela, tem algum tipo de razão, por mais esdrúxula que seja, ela acredita em alguma coisa. Então até um ateu ele tem crenças. Um ateu que é consciente que ele é ateu, ele não fala que ele não crê em nada. Ele fala que ele não crê em Deus. Então ele sabe que ele tem crenças, mas não é em Deus. Então todo mundo, ele crê, todo mundo ele se agarra a alguma coisa. A gente precisa de alguma coisa para se agarrar. Isso vem de ter uma esperança. Então o problema é que muitas pessoas estão se agarrando e crendo em coisas que estão prejudicando, não vão levar a vida delas para um patamar superior. Se nós acreditamos sempre em alguma coisa, infelizmente muitos ainda estão acreditando nas velhas mentiras. Muitos ainda estão vivendo uma vida falida, uma vida vazia, porque a fé delas é uma fé falida, é uma fé vazia. Então fala comigo, somente a fé em Deus pode mudar a nossa vida. Porque a fé, você vai sempre ter, o mundo tem uma fé. Ele pode não chamar de fé, mas é uma crença. A pessoa sempre vai acreditar em alguma coisa. Mas isso não é novidade. Falar que a fé em Deus é o que pode mudar a minha vida. É novidade aqui, pessoal? Não, você nunca ouviu isso na vida. Ouviu? Todo dia só. Então a única coisa capaz
de nos ajudar é tendo essa consciência. Senhor, coloca a luz nas minhas trevas. Porque adianta eu falar que eu tenho fé? Tiago já fala, se tem fé, mostra suas obras de fé. Então, por mais que nós possamos dizer que nós cremos em Deus, a gente pode correr o sério risco de nos tornarmos mornos. Fala comigo, morno. E a pessoa mais difícil de mudar é o ímpio, pessoal? Não, fala, é o religioso. A pessoa mais difícil de ter metanoia é o religioso. Porque se eu me torno um religioso, eu me acostumo com as coisas espirituais. E se eu me acostumo com as coisas espirituais, eu não enxergo mais as coisas, eu fico morno. A palavra não tem mais poder na minha vida. Porque a palavra vai se cumprir na minha vida mediante a fé. Então, se eu acredito se eu me torno uma pessoa morna, eu não exercito mais a minha fé. Então, eu estou vazio de alguma coisa está aqui. Eu estou vazio de Deus e cheio de outras coisas. Então, um lugar vazio, como nós estamos aqui falando, um lugar vazio de Deus é um lugar muito perigoso. Porque se Deus não estiver ocupando esse espaço, vai ser o mal que vai ocupar. E aqui, nós podemos ver, aqui em Marcos 3, olha só, Marcos 3, 1-6, olha só. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, fala comigo, por isso, o observavam atentamente. Tem gente que num culto ele dorme, mas para pegar o erro de alguém ele fica atento, ele não pisca, não vai perder um detalhe. Então, é o que a gente vê com um padrão dos religiosos, né? Eles eram os que acordavam mais cedo e estavam lá na primeira fila do culto de Jesus, mas só para pegar erro. Olha o problema. Então, por isso eles observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Agora ele vai fazer alguma coisa, agora a gente pega ele. Depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E eles permaneceram como, pessoal? Silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração, fala comigo, por causa do coração endurecido deles. Estava triste, Jesus se entristeceu, olha que perda de tempo, né? Que perda de vida desse pessoal. E disse ao homem, estenda a mão, e ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus, diga comigo, fariseus. Ok? Saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Olha só. Aqui os fariseus, você lembra do que significa fariseu, pessoal? Fala, separado. Então começou bem, essa seita aí começou como um povo, um grupo que queria ser separados, pessoas santas. Então começou com uma boa ideia, era o povo separado, mas se perderam, ficaram mais presos à religiosidade, a uma série de coisas negativas, então eles se perderam, não se tornaram mais aquelas pessoas que amavam a Deus, mas agora nós somos melhores que todo mundo. Então hoje quando a gente fala de fariseu, você sempre lembra de uma forma negativa, né? Você fica imaginando aquela imagem daquele religioso, todo enrugado, carrancudo, com cara enrugada, com cara que não, né, que chupou limão, porque era o que eles se tornaram. Então eles se tornaram apenas religiosos. Eles se tornaram apenas aquele tipo de pessoa que o propósito da vida dele é pesar os outros. Em vez de aliviar, eles ajudavam a pesar. Eles se acostumaram com as coisas espirituais. E eles se tornaram pessoas terríveis. Lembra que a bispa fala que as piores pessoas estão dentro das igrejas? Então, é o que a gente acabou de falar.
é mais difícil mudar um crente, não um cristão. É mais difícil mudar um crente do que um ímpio. Sabe por quê? Porque a gente tende a acreditar que a gente está à frente das pessoas, à frente dos outros. Eu tô lá na frente, o cara daqui tá todo bagunçado a vida dele, eu já não faço uma série de coisas, eu acho que eu estou na minha frente. Por quê? Porque a gente tem a tendência a se acostumar. Eles se acostumaram com as coisas espirituais. E quando fala comigo, quando eu me acostumo com as coisas espirituais, a minha mente cauteriza. Então eu não vejo mais os meus problemas. E se eu não enxergo mais os meus problemas, eu não tenho consciência. E se eu não tenho consciência, eu não mudo. Porque a mudança só vem através do quê, pessoal? De consciência. Sem consciência não tem mudança. Então esses religiosos, olha que coisa triste, né? Eles viram inúmeros milagres de Jesus, porque eles estavam sempre lá para criticar. Eles viram inúmeros milagres de Jesus, mas eles se apegavam somente a coisas inúteis. Eles queriam pegar um erro de Jesus. Um erro? Como assim um erro? Jesus estava curando. Então o erro, não é verdade, não era que Jesus estava errando. Era um erro segundo a mentalidade deles. Eles acreditavam em mentiras ainda. Então eles estavam criticando, Jesus pecou. Pecou no quê? Pecou no sábado? Vamos mudar a visão. Jesus traz essa outra perspectiva para a gente. Tem dia e tem hora para fazer o bem, pessoal? Tem? Jesus está falando. Tem algum dia para ajudar alguém, né? Tem dia para matar, para morrer, para bater, tem algum dia? Não, é permitido fazer o bem, sim. Então tem dia e hora para perdoar, sim ou não? Tem dia e hora para ajudar as pessoas? Tem dia e hora para ser generoso com as pessoas? Então, o que a gente precisa fazer? Abrir a nossa mente. Quebrar uma série de paradigmas diabólicos. Então o diabo tem entrado nesse vácuo, nesse espaço que foi aberto por muitas pessoas, por muitos crentes, que foi preenchido por ideologias, por esse cristianismo cheio de concessões, o cristianismo da porta larga, porque não foi preenchendo das coisas certas. Então, se tudo que eu fizer for apenas uma religião, eu vou me tornar uma pessoa com o coração endurecido. E esse coração endurecido, ele não ama mais, ele não ajuda mais, ele não cede mais, ele não levanta mais ninguém. E Cristo veio para qual tipo de pessoa, pessoal? Para os doentes, para os perdidos, não é verdade? Os religiosos não estavam perdidos. Então Jesus não era para eles. Então eu preciso reconhecer que eu sou um perdido. Que a gente tem a arrogância muitas vezes de achar que a pessoa que está lá nas drogas é o perdido. Não, muitas pessoas dentro de igreja estão perdidos. Tem mais esperança para aquele que está nas drogas do que para muitos que estão dentro de igreja. Então a gente precisa ter essa consciência. Às vezes a gente está querendo ir para uma linha que não é mais do cristianismo. É a linha do crente, do religioso, de achar que está acima dos outros, que está lá na frente, então não está enxergando mais nada. Então eu preciso reconhecer que eu sou um perdido. Eu preciso reconhecer que eu preciso de O Senhor veio para os doentes. Você não Alguém aqui vai no médico porque você quer dar um oi para o médico? Não. Se você vai ao médico, é porque você reconhece que está tendo alguma coisa não está andando bem no seu organismo. Então, se eu não reconheço um problema, eu não busco ajuda. Então, se eu não reconheço, eu não vou atrás de mudar. Se eu não reconheço que eu estou perdido, eu não vou para Jesus. Se eu não reconheço que eu estou perdido, eu não vou para Jesus de todo o coração. Eu posso ir para Jesus para me livrar de um problema, um problema na saúde, uma dívida, um problema no casamento, mas eu não vou para Jesus para a minha mudança. Eu quero outras mudanças, não a minha mudança. Então, para os religiosos, Jesus era o errado e eles eram certos.
E a gente vive num tempo que tem muito religioso. A gente tem a tendência de ficar lembrando, de ficar tendo aqueles estereótipos, né, de que o religioso é aquele que tem um tipo de roupa, que usa um certo tipo de cabelo, mas não. O pior religioso é aquele que não aparenta, é aquele que você não tem uma caricatura, não. Aquele é crente, né? Ele tem cabelo assim, ele se veste assim, ele faz desse jeito, não. O pior é aquele que não aparenta, é aquele que só está lá, está escondido no coração. É a dureza de coração. Muitos talvez se acostumaram já com a palavra, se acostumaram com as orações, se acostumaram com os cultos, com as campanhas, com os propósitos, com as unções, com as declarações, se acostumou. Estão endurecidos, porque ouvem dia a dia a mensagem. Por que a gente sabe que uma pessoa está endurecida? Como é que Deus sabe? Como é que você sabe que o seu coração está endurecido? Porque você ouve a palavra dia após dia. Eu posso ouvir a palavra todos os dias e eu continuar com as mesmas atitudes, reações, palavras, pensamentos, sentimentos, ou seja, eu ouço, mas a mensagem não muda nada em mim. Então pensa sobre isso. Será que analisando a sua vida espiritual, o seu padrão, a entrega que você vem para a igreja, para os cultos, que você ora, será que você se acostumou com as coisas espirituais? Será que a sua vida com Deus se tornou comum? Será que participar de um culto, de um propósito, é algo que se tornou comum por você? Não normal. Não, eu estou acostumado, eu estou nesse ritmo, nesse padrão, mas se tornou comum. Vou lá para a igreja. Aí está aqui, está meio distraído e tal. Estar aqui não pode ser algo comum. Não pode ser algo comum para mim. Eu não posso vir aqui fala, vou fazer um culto. Qual tem que ser a minha mentalidade? Eu vou para mudar vidas. Mas eu mudo alguma coisa? Eu mudo, pessoal? Não, eu não tenho poder para nada. É a palavra de Deus que muda a vida de uma pessoa. Então eu tenho que vir com essa mentalidade. Eu quero entregar a palavra de Deus para que aquelas pessoas sejam mudadas. Eu não posso vir aqui, mas que frase legal, nossa, o pessoal vai gostar dessa gracinha, dessa... Não. Se a palavra não mudar, o que vai mudar? Nada, impossível. Então o que muda é a palavra de Deus. A bispa, na semana passada, ela foi direcionada, eu vou até comentar uma coisa com vocês, isso é a minha experiência, isso não é uma direção da igreja, a palavra nos diz, né, tudo que não for feito por fé é pecado. Então semana passada a bispa abriu para aquelas pessoas que queriam esse fortalecimento, esse recomeço, colocou à disposição a Santa Ceia, está ali no espaço de guerra. Muitas pessoas ao longo desses dias têm ligado, têm perguntado, têm pedido para consagrar os seus pães, o seu suco, né? Alguns até sem entender como fazer, porque achou que era só um pão. Não. A Santa Ceia é o ato mais sagrado, mais solene que nós podemos fazer. Porque ela representa o corpo e o sangue do Senhor. O corpo que o Senhor morreu, o sangue que derramou por nós. Então a Santa Ceia é seríssima. Então, o fato de ter colocado à disposição a Santa Ceia não torna a Santa Ceia comum. Torna a nossa vida espiritual incomum. A nossa vida espiritual tem que ir para um outro nível. Sim ou não, pessoal? A gente precisa dessa consciência. Então, quando a palavra diz, né, lá em 1 Coríntios 11, quando eu toco no corpo do Senhor indignamente, de qualquer jeito, eu atraio maldição. Por isso que a palavra diz que há muitos em vocês fracos e muitos que já dormiram, estão mortos, estão mornos espiritualmente, porque toca de qualquer maneira, faz de qualquer maneira. Então o fato de eu ter a consciência da responsabilidade que é isso, então, o que a palavra diz? Fazer isso em memória de mim. Então eu toco na Santa Ceia do Senhor, lembrando de quem? Do Senhor, de Jesus. Então se eu faço isso todos os dias, o que eu estou fazendo? Eu estou vigiando mais a minha mente, não estou?
Não é só mês que vem, que aí no sábado eu peço perdão e ajeito a minha vida. Não, agora, se eu quero realmente mudar, obviamente, né? Se eu quero mudar, eu vou lá tomar todo dia, por quê? Porque eu estou atraindo vida para a minha vida e não morte. Eu não quero morte, eu quero bênção, eu quero força, eu quero espírito. E o que a gente pode dar um passo a mais? Eu levei isso para as minhas filhas. Uma criança toma Santa Ceia, pessoal? Sim ou não? Não. Quem toma Santa Ceia é quem foi batizado. Quem tem consciência do batismo. O que é o batismo? É um ato de quê? De arrependimento. Então eu tenho consciência, eu deixo para trás o velho homem e saio das águas um novo homem. Sim ou não? Mas se a gente está nessa linha de raciocínio, de eu vou atrair vida para a minha vida, de eu atrair bênção, força, é perder eu passar isso para minha filha, a responsabilidade de uma Santa Ceia? Não. A criança ela não toma Santa Ceia, mas ela acompanha os pais. Você não vai ver uma criança indo lá no espaço de guerra, vou tomar uma Santa Ceia. Não, não vai fazer isso. Então ela acompanha. Então às vezes você está, por exemplo, você pode estar passando por uma situação com o seu filho, que você está orando, você está conversando, mas também tem coisas que a gente tem que também passar para a criança uma autorresponsabilidade. Se o pai, obviamente, se o pai e a mãe estão fazendo isso, né? Então, se o pai e a mãe não oram, não leem a Bíblia, não fazem cultinho, obviamente que não vai ter esse tipo de situação, né? De fazer lá a Santa Ceia todos os dias, tal, consagrar, ler o 1 Coríntios 11, não vai, porque a base não está sendo feita. Mas vamos colocar para aqueles que já estão, porque eu fui perguntado sobre isso. Hoje, inclusive, uma pessoa veio me perguntar sobre isso. Então, se a pessoa está lá, eu estou orando, eu faço o cultinho, eu leio a Bíblia, eu quero que aquela criança adquira o temor pelas coisas espirituais. Então, o que a gente faz? Vamos, papai vai consagrar a Santa Ceia, vamos ler a passagem todas as vezes de 1 Coríntios 11, ler a palavra, consagrar os elementos, cantar um louvor. Por quê? Porque a gente quer passar isso. Às vezes a criança está difícil, ainda está com mentira, está agitada, então você está orando, você está conversando. Então vamos dar mais um passo de fé, vamos pedir ajuda para Jesus? Vamos pedir força para Jesus? Jesus vai nos ajudar a ter mais obediência, a não desobedecer mais os pais, a não ter mais esse tipo de postura, a não agir dessa maneira com o seu irmão. Então nós incutimos o valor, a responsabilidade. Então é um processo de construção. Tudo que não for feito por fé é pecado. Então, se isso pode trazer mais responsabilidade diante de tudo isso que eu estou falando, desse contexto familiar, que esse pai, essa mãe já tem se posicionado, já tem feito a parte dela, isso é bênção. O que a gente não pode é se acostumar. Não pode ser algo comum. Então, em tudo pode ficar comum. O fato da Santa Ceia estar disponível pode, para alguns, se tornar algo trivial. Pelo contrário, a minha vida espiritual tem que ir para um outro nível. Então nós precisamos dessa consciência. Jesus ficou entristecido com aquelas pessoas, porque ele viu que eles estavam apenas acostumados com uma religiosidade. É sábado, é sábado, é sábado. Mas não pode fazer o bem no sábado? Que prisão é essa que vocês estão? Olha aqui, em Lucas 11. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Porque você tirou o mal, você limpou tudo, está limpinha. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Então a vida dele fica quantas vezes pior, pessoal? 8 vezes, na verdade, porque ele chega com mais 7, né? Então vem 8 vezes pior. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, porque agora ele veio com mais 7, então ficou 8 vezes pior.
Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Olha o corte rápido, Tramontina aqui, ó. E ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aí vem a mulher aqui, feliz é quem te deu a luz. Não, feliz é aquele que obedece a Deus. Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e bota em prática. Então nós vemos aqui o perigo de colocar num lugar vazio, porque ele não vai ficar vazio por muito tempo. Um lugar vazio é um lugar que será preenchido por uma coisa ou outra. Então a pessoa, ela pode até se esvaziar do mundo, né? Ela não participa mais de certas coisas, não frequenta mais certos lugares, não tem certas reações, não tem certos comportamentos, mas ela não se preencheu de Deus. Então, se eu não sou preenchido do Espírito Santo, eu vou ser preenchido por algum espírito. E aquele rapaz lá o endemoniado, ele tinha uma legião de demônios, tinha milhares de demônios na vida dele. Então precisava ser eliminado, expulso aqueles demônios para que o Espírito Santo habitasse. Então, se eu me esvazio e não me encho do Espírito Santo, o diabo está ocupando. Aí eu me torno um religioso. E um religioso, ele é mau, um religioso, ele é perverso, e o estado da pessoa se torna cada vez pior. Um religioso não sai do lugar, o religioso, a vida dele nunca avança, nunca vai para frente. Por quê? Porque ele não está cheio da coisa certa, ele está cheio de regras, ele está cheio de si mesmo, que é o pior de tudo. Porque o religioso, ele só está defendendo leis, regras, costumes, ele não está defendendo, ele não está buscando esse crescimento. Então fala comigo, eu não posso deixar a minha casa vazia. Aqui em Provérbios 27:7, eu vou ler em 2 traduções para você. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, fala comigo, a alma faminta. Olha só. Porque aqui na NVI não dá esse detalhe, né? A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, quando você está com fome, você come com gosto, não é verdade? Se às vezes você não teve tempo de almoçar, você só vai jantar. Você até come muito mais do que você deveria. Você come com gosto. Quando a gente come, né, está cheio, você fala de comida, de sobremesa, não quero saber de nada disso, não. É a mesma coisa, o que a gente leu aqui na Almeida, a alma. Quando a gente está aflito, quando a gente está angustiado, a gente quer Deus. A gente quer um conforto, um consolo, a gente quer intimidade com o Senhor, a gente quer a presença do Espírito Santo. Mas quando a gente está farto de bênçãos, né? A gente talvez não vê beleza em muita coisa, não vê graça em muita coisa, não vê valor em muita coisa. O povo, no início da travessia do deserto, que saiu do Egito, o povo se alegrava com maná, o povo se alegrava por ter saído do sofrimento do Egito. Aí depois que eles estavam lá numa fase boa, cuidados, alimentados, os inimigos do outro lado do oceano, muito longe, mortos, falava até de voltar para o Egito por causa de pepino. Estavam fartos já de tantas bênçãos. Mas como é que a gente então fica com essa fome insaciável do Senhor? Fala comigo, me esvaziando. Então eu preciso me esvaziar. Quando eu não tenho mais prazer nas coisas de Deus, é quando eu estou farto, eu estou cheio de tantas palavras. Então a única maneira de um cristão viver uma grande vida é estar sempre com fome. Porque Deus é atraído pelo quê, pessoal? Pela fome. Então a gente precisa estar sempre se enchendo, sempre se enchendo. Então às vezes a gente está com tanta fome, que a gente às vezes faz aquele, pega tudo que tinha lá, bota uns ovos, pega o arroz, feijão, faz um mexidão, você nem sabe discernir muito bem se aquilo está muito bom, mas você come porque
Você está morrendo de fome, fica maravilhoso, né? O que a gente leu aqui. Quem está morrendo de fome, você até despreza, mas até um amargo vira doce, até aquilo que não está tão bom fica bom. Né? Aquela comida lá que estava na geladeira, né? Já faz uns 2 dias, você bota no micro-ondas lá, você manda para dentro e vai embora. Por quê? Porque você está com fome. Então, às vezes, a gente está aí, está desprezando algumas coisas porque está farto de tanta palavra. Então, nós precisamos nos esvaziar todos os dias para manter essa fome viva. Olha aqui, em 2 Pedro 2,19. Olha só. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Vamos juntos, por gentileza. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então eu te pergunto, o que domina você? O que tem te dominado? São sentimentos? É amargura? É inveja? É dinheiro? É sexo? São mentiras? É orgulho? É religião? O que tem dominado você? Porque a palavra está falando, o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado, olha só que interessante. Se tendo escapado das contaminações do mundo, se nos esvaziamos do mundo, mas se eu não me encho do Espírito Santo, olha só, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se, fala comigo, novamente, nelas, enredados, presos. Olha só, a pessoa sai, mas como ela não se enche da coisa certa, de novo ela volta a ser enredada, ela cai numa rede, num laço. Novamente nelas enredados e por elas dominados, e eu sou escravo daquilo que me domina. Estão em pior estado do que o princípio. A gente acabou de ler aqui, Jesus falando, volta com mais 7. Estão em pior estado do que o princípio. Por quê, pessoal? Por que fica pior do que o princípio? Porque agora eu corro o risco de ficar endurecido, cauterizado. Esse é o problema. E aqui nós vemos, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-lhes neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então muitos escaparam das contaminações do mundo, mas foram enredados, presos novamente. Então a pessoa sai da imundícia, mas ele volta para a imundícia, volta ao seu próprio vômito. E aqui Pedro fala exatamente isso, seria melhor você nem ter conhecido a palavra. Seria melhor que você fosse frio do que conhecendo a palavra, você se acostumar com ela. Porque um frio ainda tem esperança. Ele tem esperança ainda da palavra alcançá-lo e ele ser tocado por ela. Mas o morno não. A palavra não impacta mais o morno, porque ele não tem mais fome. Ela recebe a palavra, aí ela sai e age do mesmo jeito. Se precisar mentir, ela mente. Se precisar brigar, ela briga. Se precisar enganar, ela engana. Ela continua guardando os sentimentos. Lembra que a gente falou agora? Eu sou escravo daquilo que me domina. Os sentimentos têm dominado ela. O orgulho tem dominado ela. Uma série de coisas, de lixo, tem dominado ela. Então, simplesmente, não muda mais nada. Vai só sobrevivendo, vai só vivendo, vai só levando. E por que ela age assim? Porque ela está vazia de Deus e cheia de outras coisas. Então, se eu estou cheio de Deus, eu não consigo mais me preencher de mais nada, eu estou satisfeito. Veja que uma pessoa que está cheia de Deus, ela quer ficar na igreja, ela tem prazer nas coisas espirituais, ela nem cogita aquelas amizades, ela nem cogita aquelas coisas, ela nem cogita nada daquilo que ela gostava antes, porque agora ela já está preenchida, ela está satisfeita, ela está saciada, ela não quer mais viver aquela vida de brigando com todo mundo, reclamando de tudo, naquelas amizades, naqueles ambientes prejudiciais à vida dela. Por quê? Porque agora ela está cheia de Deus.
Tem uma historinha que a bispa contou, que é de dois homens, um jovem e um mestre, né, um sábio, né, que eles estavam perto de um rio, para atravessar um rio, e surgiu uma moça lá, uma mulher, que tinha um ar bem lascivo, e o jovem, ele já de cara, ele já se posicionou, não, acho, ela está pedindo ajuda para atravessar, ajudar a atravessar o rio com ela, né? E de cara o jovem já falou, não vou, mulher lasciva, não vou, não acha. Aí ele viu o mestre indo lá, pegando ela no colo, atravessando o rio com ela, o menino ficou lá indignado, como assim? E ficou lá guardando aquilo, ficou lá remoendo aquela situação, e ele não se aguentou, depois de um bom tempo, assim, ô mestre, por que o senhor fez isso? Aquela mulher lasciva, aquela mulher daquele jeito, o senhor tinha que dar um bom testemunho, o senhor não deu um bom exemplo. Aí o mestre, o sábio, falou para ele, meu filho, eu atravessei ela para o lado do rio aquela hora, você está carregando ela até hoje, você está carregando ela até aqui. E é o que muitas pessoas fazem. Aquilo que ficou lá atrás, que uma pessoa sábia, uma pessoa cheia do Espírito Santo, já teria deixado isso lá atrás, ela continua trazendo para a vida dela. Muitos ainda são tolos, porque ainda estão carregando uma ofensa, a vida toda, está há anos, carregando ofensa, estão há anos, carregando mentiras, estão há anos cheios de misérias ainda. Por quê? Porque elas conhecem a palavra, mas elas não perdoam. Elas conhecem a palavra, mas elas não buscam viver em paz com as pessoas. Elas conhecem a palavra, mas elas não agem com sabedoria. Elas conhecem a palavra, mas elas não vivem por fé. E o justo, ele viverá pela sua fé. Então ele não trata, ele não muda no que ele tem que mudar na casa dele, na família dele, no caráter dele, mas ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra, mas ele está carregando o trem até hoje. Faz 500 anos ele está carregando ainda. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele está endurecido. O justo vive pela fé, ele perdoa pela fé, ele trabalha pela paz, pela fé, ele age continuamente por amor ao Senhor. Porque se eu quiser fazer alguma coisa para você, eu posso perder a motivação. Mas se eu fizer para Jesus, eu vou fazer independente se você me agradece, se você der uma resposta boa ou ruim. Por quê? Porque eu estou tendo um propósito, eu vou agradar o Senhor. Então algumas coisas poderiam ter ficado lá atrás. Podia ter aprendido, eu poderia ter mudado, mas eu continuo carregando os fardos pesados. O grande problema das nossas vidas pode ser o momento em que a gente perde a fome de Deus. E às vezes a gente pode estar vivendo esse momento, cheio de muitas coisas, mas vazio de Deus. Por quê? Porque não tem espaço para Deus, essa casa já está ocupada, não tem espaço para Deus. Olha aqui, em Gênesis 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Então ele lembrou das primeiras obras dele. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava, fala comigo, acompanhava. Você não vê aqui falando Ló, ia lá junto e adorava junto com Abraão. Ló acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos.
Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aqui a gente pode ver muitas coisas, né? Várias lições. Abraão, ele decidiu obedecer a Deus. E você vê que ele era sempre abençoado. Ele ia de um lado para o outro, tal, mas ele acabou indo para o lugar onde ele levantou o primeiro altar dele. Então, onde você levantou o seu primeiro altar? Como que você chegou ao Senhor naquelas primeiras obras? O que você fazia? O que você vivia, né? Quando você levantou o seu primeiro altar? Como que era no tempo em que você lembra que a sua fome de Deus era muito maior? Você tinha mais prazer nas coisas do Senhor. Como que era naquele tempo? Nós precisamos trazer isso para a nossa vida, porque Ló, teoricamente, ele servia a Deus, mas Ló não tinha fome de Deus. Teoricamente, o Deus era o mesmo, mas a fome não era a mesma. Ló, nitidamente a gente vê que ele não tinha vida com Deus. A gente não vê nenhuma passagem que ele levantou um altar. E quando ele foi para tomar uma decisão, ele foi com base na vista, no que era bom para os negócios. E Abraão não. Abraão tinha uma fé viva. Ló tinha no máximo uma fé religiosa. Ló, ele observou, é bem irrigado, é verdinho, é bacana, vamos para lá. Mas está escrito aqui, ele foi morar perto de Sodoma e Gomorra, um lugar onde as pessoas eram más, eram perversas, eram pecadoras, eram terríveis. Então, a pessoa, ela se engana, não, eu estou aqui perto de um lugar, eu estou perto da influência do pecado, mas eu tenho controle. Não, a palavra diz, fuja da aparência do mal, se afaste da aparência do mal. Mas eu vou lá nas mentiras, criando um Deus como eu, pensando como eu. Não, isso não tem problema, não. E aquele espírito diabólico foi impregnando na família dele. Então, muitos, infelizmente, pessoal, falando para as famílias, muitos ainda não fazem escolhas com base no que é bom para a vida espiritual da família. Todo mundo tem celular, todo mundo tem uma série de coisas, de distrações, e vai para shopping, assiste filme, mas até hoje não leem a Bíblia, não colocam rotina espiritual na sua casa, não se separam, não oram juntos, não fazem um cultinho doméstico, brigam na frente das crianças, gritam, falam palavrões, estão destruindo a família, como o Ló fez. Ló destruiu a família dele. Não fazem escolhas com base naquilo que é bom na vida espiritual da família. Quantas pessoas, pessoal, que a gente escuta direto, as pessoas estão se mudando para perto da igreja, para ficar mais fácil de estar na igreja. Isso é uma bênção. Que traz os filhos aqui para o Manaim, que não quer a criança em casa, desocupada, faz escolhas para o bem daquela família, perdoa para o bem da família, cede para o bem da família. Ló não. Ló priorizou somente aquilo que era bom para ele. Então, muitas famílias, muitas pessoas, muitos pais e mães têm sido pais egoístas. Só está preocupado com o dinheiro, a prioridade é o dinheiro. Ló também quis priorizar o dinheiro. Ele perdeu a família e o dinheiro. Olha que coisa. Ele terminou os dias com netos que eram filhos e numa caverna. Olha a destruição. Só foi pelo dinheiro, foi um egoísta, foi um carnal, foi uma pessoa dura de coração, um impermeável, não tinha temor é zero ali. Mas queria o dinheiro, né?
terminou com uma tragédia na casa dele, morando numa caverna. Cadê? Cadê a família? Cadê os filhos? Cadê o dinheiro? Cadê a dignidade? Perdeu tudo. Olha o nível de destruição. E a gente podia chamar nos dias de hoje que era uma família de crente. Então traz para a sua vida, traz para a sua consciência, para aquilo que a gente tem feito. Veja o perigo de se acostumar com as coisas espirituais. É o lugar mais perigoso que a gente pode estar. A gente já ouviu, eu já ouvi pessoas falando isso, e outros já ouviram também, de pessoas que falam que para nós, para a gente que está aqui na igreja, é muito mais fácil a gente manter a santidade, porque a gente está dentro da igreja, né? E que para outras pessoas é mais difícil, porque está aí no mundo, está no dia a dia, que é mais difícil. Quem já pensou dessa maneira? Levanta a mão para mim. Quem já ouviu alguma coisa nesse sentido? Levanta a mão para mim. E é o que a gente está vendo hoje. É o que a gente está vendo hoje. E na verdade é o lugar mais perigoso que a gente pode estar. É um lugar de se acostumar com as coisas espirituais. Ló não foi um homem de Deus, Ló foi um religioso. Às vezes a gente pode se tornar um religioso. Então a gente precisa se perguntar isso, né? Será que eu sou um homem, uma mulher de Deus, de verdade, ou um religioso? Então analisa isso. Nós precisamos nos esvaziar e nos encher do Senhor, dessa fome do Senhor. Deixa eu ler uma coisa para você, mas eu gostaria que você ficasse em pé, por favor. Daniel 12:9 diz assim: ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão, fala comigo, vamos juntos, pessoal, esse versículo 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Esses ímpios não são os pecadores da nossa mente, é o povo lá fora, pecador. São os de mente cauterizada. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios, os de coração duro, os de mente cauterizada, vão continuar ímpio, vai continuar do mesmo jeito. Muitos vão continuar na mesma posição de ímpio, ouvindo e voltando ao próprio vômito. Mente, briga, xinga, autodestrutivo. Então guarda isso. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios, sim. Um lugar vazio é um lugar muito perigoso. Então, se nós não acreditarmos na palavra, nós vamos acreditar em alguma coisa. Então vamos escolher a coisa certa. Vamos ser sábios. Os ímpios não vão levar em consideração, mas os sábios sim. Você é sábio. Você não quer mais uma vida qualquer, você não quer sair do mesmo jeito, você não quer terminar o ano da mesma forma, você não quer ter os mesmos resultados na sua vida, você é sábio. Não vamos tomar as nossas decisões nessa noite, nessa oportunidade. Eu peço que você feche seus olhos por um momento e que você analise isso. Nós somos o resultado das nossas crenças. Lembra que a gente falou no comecinho? Ninguém pode falar, não creio em nada. Não. Nós sempre vamos crer em alguma coisa. A gente pode crer em coisa errada, mas em alguma coisa a gente vai acreditar. Então o ímpio, ele vai receber, o ímpio, ele vai ouvir a palavra, mas ele não vai levar em consideração. Será que as mensagens que você tem ouvido, todo dia você percebe uma evolução, você percebe que você está um pouquinho melhor todos os dias, você está mais vigilante, mais atento, ou não? É aquilo que a gente falou do lugar muito perigoso, dos religiosos que estavam lá na primeira fileira, mas eles
não estavam abertos a nada. Estavam fechados, duros. O sábio leva em consideração. Então, qual é o tipo de fé que você tem vivido? Você está cheio de Deus ou cheio de si mesmo? Cheio de palavra, cheio de certezas? Não, está tudo certo. Ainda tem fome de Deus? Você tem prazer nas coisas espirituais? Você percebe isso? Ou às vezes para você perder um culto nem faz mais diferença, não tem mais aquela preocupação, está tudo bem, tem muitos cultos, depois eu assisto mais um. Esqueci de orar, esqueci de assistir o programa, esqueci. Opa, já não tem mais peso? Já não está mais fazendo falta? Já não está mais tendo aquela importância? Olha o lugar perigoso. Esse é o lugar mais perigoso, quando nós nos acostumamos com as coisas espirituais. Lembra que a gente já falou isso em algum momento? O diabo quer as pessoas desse jeitinho, dentro das igrejas. Você acha que o diabo quer as pessoas lá no mundo, no pecado? Não, esse é o lugar mais fácil para ele conseguir. Porque se a pessoa tem uma mente cauterizada, ele sai do mesmo jeito, é tudo que ele precisa. Você não precisa levantar um altar a Baal. Você só precisa não levantar um altar para Deus. É só isso. Você não precisa se consagrar, fazer um sacrifício de sangue, aqueles trabalhos nojentos. É só você não lembrar de Deus, é tudo que Ele precisa. Ele só precisa que eu me esqueça, que eu faça como Ló. Eu tenho uma religião, mas eu vou para perto do pecado, eu faço as minhas escolhas totalmente tomado por emoções, não pela fé, eu achando que eu tenho controle, eu tomando as decisões sem pensar na minha família, sem pensar no resultado, sem pensar numa colheita, eu vou levando. Então lembra disso, a fome sempre vai existir, e se não for por Deus vai ser por alguma coisa te motiva. Se não for Deus, aí que é o perigo. Será que a gente não tem praticado apenas uma religião? A gente falou aqui no comecinho, né? Põe luz nas minhas trevas, Senhor. Peça visão para o Senhor, peça visão espiritual. A palavra diz que onde não há visão, onde não há revelação divina, as pessoas perecem. Se nós não tivermos discernimento, revelação, se nós não tivermos visão, se nós não reconhecermos que nós estamos perdidos e doentes, nós não vamos mudar. Porque Jesus veio para os perdidos e para os doentes. Então, se eu não estou perdido nem doente, eu não quero Jesus. Jesus não é para mim. Jesus não é para mim. Mas tem que ser. Se eu quero uma grande vida, tem que ser. Então fala com o Senhor agora em nome de Jesus. Persiga isso, lembra? Faça como Abraão, lembra das primeiras obras, lembra do primeiro altar, lembra do momento que você tinha mais fome do Senhor, que você estava carente, você precisava da ajuda do Senhor, e você tinha fome, você queria mais e mais e mais, porque a fome já nós temos, mas ela muda. Se não for por Deus, eu estou com fome por outras coisas, fome da minha carne, fome de alimentar os meus sentimentos, fome de buscar por outras coisas. São distrações e distrações e distrações, e a gente se engana, que eu tenho controle, que está tudo certo, e não está, pessoal. Seja cheio do Espírito Santo, e permaneça cheio do Espírito Santo. Peça ao Senhor, fala com Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de uma restauração interna. Eu preciso de uma restauração interna, meu Pai. Volte ao primeiro amor, volte ao Espírito, volte àquela fome, volte ao estilo de vida de quando você tinha a fome certa. Se você percebe que a sua fome não é mais a mesma, se levanta agora em nome de Jesus, se levanta com fé, se levanta com autoridade, se levanta, peça ajuda ao Senhor. Meu Deus, me ajuda, eu estou no lugar mais perigoso, o lugar do engano, o lugar daqueles fariseus que começaram bem, eram os separados, mas depois
se perderam, se tornaram apenas meros religiosos, pesados, desagradáveis. Não aceita isso para a sua vida. Tenha fome do Senhor, tenha necessidade do Senhor, peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso da sua graça, Senhor. Talvez por alguma razão você tenha percebido que você está morno espiritualmente, tem percebido que você está cauterizado, que a palavra não mexe mais com você. Quanto tempo faz que você não pede, não percebe a presença do Espírito Santo? Isso é terrível, isso é perigosíssimo. Às vezes você nem gosta muito de que haja a busca do Espírito Santo, porque você acha chato, demora. Isso é o lugar mais perigoso que nós podemos estar, pessoal. Fala com o Senhor agora, peça ajuda a Ele. Senhor, derrama sobre mim, meu Pai, a Tua presença. Eu preciso, meu Pai, ser cheio do Teu poder. Eu quero ser cheio da Tua graça, meu Pai. Eu quero ser cheio do Teu poder, do Teu Espírito Santo. E eu preciso permanecer, meu Pai. Eu quero essa fome. Eu quero essa fome. Eu quero essa fome. Eu quero essa fome, Senhor. Eu quero essa fome. Acorda. Levante-se espiritualmente. Levante-se espiritualmente. O diabo quer as pessoas assim, cauterizadas, preocupadas, correndo para lá e para cá, com tantas ocupações, querendo ir embora logo, querendo terminar logo, querendo descansar logo, relaxar logo. Não, não. Marta estava diante de Jesus, mas ela não estava aproveitando nada. Jesus falou: Marta, Marta, você está aflita e inquieta com tanta coisa, Marta. Só uma coisa é necessária, Marta. Esse é o momento de ouvir, Marta. É o momento de receber, Marta. Você vai ter momento para trabalhar, para lavar a louça, para fazer comida, Marta. Mas agora esse é o momento de estar comigo, Marta. Será que a gente está mais Marta do que Maria? Está mais Marta que Maria? Se você percebe, você precisa de ajuda. Peça ajuda em nome de Jesus, seja humilde, levante a sua mão para que o obreiro ore com você, para que você realmente seja avivado nesse espírito. Levante a sua mão e peça ajuda. Senhor, me ajuda, meu Deus, ora comigo, concorda comigo, eu preciso ser avivado no Espírito Santo. Peça ajuda ao Senhor. Simplesmente não saia da mesma maneira, simplesmente não aceite mais um dia, mais uma perda de oportunidade, mais uma procrastinação, mais uma oportunidade de que eu deixo para depois, que eu penso nisso depois, que agora eu estou meio assim, estou meio cansado, estou chateado. Não! Você não tem um amanhã, você não tem um amanhã. Fale com o Senhor, peça ajuda ao Senhor agora. Eu vou deixar você agora um pouco, mas fale com o Senhor. Louve ao Senhor, fale com o Senhor, tenha fome pelo Senhor. Lembra das primeiras obras. Lembra daquela fome, lembra daquele momento que você chegou ao Senhor com tantas situações e que você não queria sair da presença de Deus. O que você fez? Levantou o seu altar, que você comia a palavra, que você se alimentava da palavra, que você mudava, que você queria vitórias. Lembra onde você parou, lembra daquelas obras. E tome uma decisão na sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja cheio, seja abençoado, tenha fome do Senhor agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não aceita o espírito morno, não aceita o espírito cauterizado. Uma presença que não faz diferença, uma palavra que não toca o seu coração, mudanças que não acontecem. Não aceita isso, não aceita ser um defunto espiritual,
não aceita ser um cadáver espiritual, ter um cadáver de fé. Não aceita isso. Isso é o maior roubo que nós podemos ter na nossa vida, o roubo da nossa fé, o roubo da nossa fome. Então peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero mais, meu Pai, eu não quero mais, Senhor, essa distância do Senhor, eu não quero mais essa distância do Senhor. Eu preciso da Tua bênção, meu Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, meu Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu quero te conhecer como não conheço. Eu quero te amar como ainda não conheço. Eu quero, meu Pai, experiências que eu ainda não tive. Senhor, eu quero o Senhor, meu Pai. Eu quero o Senhor. Eu quero experiências, meu Pai, que eu ainda não tive com o Senhor. Eu quero, meu Pai. Eu quero. Mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar do Senhor, meu Pai. Mais perto eu quero estar do Senhor. Mais perto eu quero estar do Senhor. Mais perto eu quero estar do Senhor, meu Pai. Mais perto. Faça essa adoração e os anjos clamam. E os anjos clamam. Faça essa adoração ao Senhor. Toda a criação. Faça essa adoração ao Senhor. Faça, peça. Peça a presença do Espírito Santo. Senhor, habita em mim, Senhor. Eu quero ser essa casa cheia, Senhor, cheia do Teu Espírito. Eu quero ser essa casa preenchida, ocupada pela verdade, pelo Teu Espírito, pelo temor, meu Pai. Faça essa adoração. Chame o Senhor, chame o Senhor. Senhor, habita em mim, meu Deus. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença, meu Pai, eu quero a Tua presença. Tenha essa fome, essa sede pelo Espírito Santo. Senhor, eu nunca mais quero perder essa fome, Senhor amado. Eu não quero perder essa fome, eu não quero perder a comunhão. Eu não quero perder o prazer nas coisas do Senhor. Eu não quero perder, Senhor, eu não quero perder. Eu não quero perder. Santo, exaltado és, Santo. Não deixe mais nada vazio na sua vida. Não deixe mais a sua casa vazia. Não deixe mais a sua família desprotegida. Não deixe mais. Faça essa adoração. Faça essa adoração. Louve ao Senhor. Se aproxime do Senhor, Ele vai se aproximar de nós. Se aproxime dEle, Ele vai se aproximar. Louve ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós não queremos estar
Não queremos estar, meu Pai, no melhor lugar do mundo, Senhor, mas cegos, voltando ao próprio vômito, Senhor, das velhas práticas. Não, Senhor, nós não podemos nos acostumar com a Sua presença, Senhor. Eli se acostumou com a Sua presença. Nós não podemos, meu Pai, nos acostumar. Nós queremos a Sua presença, meu Pai. Nós queremos a comunhão, a fome do Senhor, meu Pai. Nós queremos esse alimento espiritual, Senhor. Eu peço, Senhor, toca cada coração, meu Pai. Toca cada pessoa, meu Pai. Cada pessoa, cada coração. Toca, meu Pai, cada coração. Toca cada coração, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos analisar onde nós talvez nos perdemos. Voltar às primeiras obras, Senhor. Quando nós levantamos os nossos altares, meu Pai, o nosso altar, naquele momento de aflição, de necessidade, Senhor. Quando nós levantávamos os nossos altares, talvez a gente parou de levantar altares, meu Pai, talvez parou de buscar, de priorizar o Senhor. Temos nos ocupado com tantas coisas. Nos ajuda, meu Pai. Aviva o Teu povo, Senhor. Aviva o Teu povo, Senhor. Com grande poder, com grande consciência, Senhor. Com grande poder, meu Pai. Porque o Senhor tem um nome mais forte do que todo nome, Senhor. O mais poderoso. Nós temos esse poder. Nós temos, como diz a Sua palavra, nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito do Senhor, meu Pai. Então nos dá, Senhor. Que haja cada um aqui, meu Pai, que todos aqui persigam esse alvo. Persigam essa comunhão com o Senhor, essa fome. Esse Espírito poderoso, meu Pai, que nos dá graça, nos dá força para romper, para fazer o que é necessário, para crer na Sua palavra e praticar e confiar, meu Pai. Levanta o Teu povo, Senhor. Levanta um povo espiritual, um povo que tem fome e sede do Senhor, um povo que Te ama, Senhor. Levanta, Senhor, nosso povo. Levanta grandes homens e mulheres, Senhor. Abençoa as famílias, Senhor. Que nessas casas, nesses lares, meu Pai, que habite o Senhor, que haja a presença do Espírito Santo nessa vida, meu Pai. Que haja a presença do Espírito Santo nesse coração. Que não haja mais espaço para nada, Senhor, que a gente não carregue mais lixo, mais coisas velhas, Senhor, coisas passadas, que nós venhamos a seguir em frente, crescendo na comunhão, crescendo na força, na fé, na autoridade, nos resultados, nos ocupando com coisas que realmente importam, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, eu te peço. Abençoa esse povo, Senhor. Esse povo abençoado, esse povo que quer o Senhor, que quer a presença do Senhor na sua vida, meu Pai. Que os sábios, eles levam em consideração, os sábios entendem, eles mudam, Senhor. Somente os ímpios, os tolos que não levam em consideração, esses se tornam cada vez mais ímpios. Mas eu creio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada homem, cada mulher, cada família que aqui está, Senhor, sai daqui com essas decisões, meu Pai. Nós não vamos mais deixar nada à mercê do diabo. Nós vamos preencher com a presença do Senhor, com o Espírito Santo nas nossas vidas, com a fome, meu Pai, a fome boa, a fome certa, Senhor, eu te peço. Eu declaro, meu Pai, abençoa cada família, cada casal, cada filho, Senhor, cada marido, cada esposa. Nós declaramos, meu Pai, lares fortes, lares estruturados, com filhos fortes, meu Pai, com crianças bem encaminhadas, como nós falamos agora há pouco, Senhor, quando é incutido os valores, quando são incutidos os princípios, quando é incutido o temor, meu Pai, essa criança cresce de uma forma totalmente diferente, com segurança, com convicção, com identidade, Senhor. Então levanta o nosso povo, meu Pai, levanta cada homem e cada mulher, Senhor. Levanta que haja aqui famílias unidas, famílias firmes, Senhor. Homens que são sacerdotes, homens que se posicionam, meu Pai. Mulheres bem posicionadas, sábias, equilibradas, meu Pai. Colunas espirituais. Abençoa, meu Pai, Teu povo. Que haja prazer, meu Pai, no coração de cada um. Prazer nas coisas espirituais. Que ele não se acomode com mais uma atividade, um culto, meu Pai. Uma obrigação, entre aspas. Não, Senhor, que essa é a nossa vida. O Senhor não pode fazer parte da nossa vida, o Senhor tem que ser a nossa vida.
A gente não pode lembrar do Senhor uma vez ou outra, de vez em quando. Não, meu Pai, o Senhor tem que fazer parte do nosso dia a dia. As nossas palavras devem ser uma adoração. As nossas prioridades devem ser uma adoração. O nosso estilo de vida deve ser uma adoração. E adoração é entrega, é sacrifício. Adoração é tanto esse momento, meu Pai, de chamar pelo Teu Espírito nas nossas vidas. Mas adoração é o sacrifício de nós vencermos a nossa carne e não sermos egoístas, meu Pai, trabalharmos por algo maior, para que a nossa família seja abençoada, a nossa casa esteja estruturada, meu Pai. Dá visão a cada um de nós, meu Pai, dá sabedoria a cada um de nós, meu Pai, nos ajuda a romper ainda naquilo que é necessário, tira as escamas dos nossos olhos, meu Pai, tira aquilo que estava ainda nos impedindo de nos lançar aos Seus braços, meu Pai, nos ajuda, eu peço. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa cada pedido, cada propósito, Senhor, que cada um tenha a fome certa de Te buscar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu Te peço, abençoa o Teu povo. Nós declaramos, meu Pai, pessoas fortes, famílias fortes, pessoas, meu Pai, que entenderam o que devem fazer e que realmente assumiram esse papel, meu Pai, assumiram essa posição de colunas espirituais, de homens e mulheres que são fortes, meu Pai, como Abraão, que não se vendia, Senhor, que levantava os altares, que priorizava o Senhor, que não se esquecia do Senhor. Então eu Te peço, meu Pai, que cada um aqui saia com um nível de consciência muito alto, extraordinário, Senhor, que nunca mais retroceda, como diz a Sua palavra, que não volte ao próprio vômito, que não volte a se sujar, não volte à imoralidade, à impureza, aos desequilíbrios, meu Pai, que nós temos aqui um povo santo, meu Pai, um povo santo, porque o Senhor é um Deus santo, e o Senhor só habita em lugares santos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por este culto, obrigado por este trabalho, nós Te agradecemos por tudo, Senhor, fala profundamente aos corações, muito obrigado por tudo, amém, amém e amém, graças a Deus.